O mês de maio, nós estamos no mês, hoje é dia 2 de maio. O mês de maio é regido. O mês de maio é regido. Qual é o planeta que rege o mês de maio? É o planeta Saturno. É o planeta que os judeus gostam muito. Saturno. Planeta que o mês de maio é regido pelo planeta Saturno. Saturno. São 3 planetas. Cada mês é regido por 3 planetas. E só que o mês de maio ele é regido por 3 planetas. Aí às vezes muda o segundo e o terceiro planeta. E a Lua também. Nós estamos na Lua nova, né? Eu amo as orações antigas, pastor. Glória a Deus. Eu já tomei o meu remédio, né? Júpiter e Mercúrio. Olha, Silvia está por dentro do assunto. O mês de maio é o mês de Maria, mês da mulher, mês da noiva, mês de casar. Ele é Saturno, né? E é Júpiter e Mercúrio. Não é Plutão, não. Netuno e Plutão, não. É Saturno. Silvia tem razão. Júpiter é o poder. E Mercúrio é a emoção. Então cada planeta ele tem um significado no mundo espiritual. Cada planeta tem um significado no mundo espiritual. O Mercúrio está ligado ao ardor, à força emocional, né? Mercúrio, depois de Mercúrio vem o quê? Eu esqueci o nome. Sequência dos planetas, deixa eu ver aqui. Sequência dos planetas. Por isso que o mês de maio é tão emocional, tá? Planetas. Pronto. É assim, é Mercúrio, ardor emocional. O Vênus está ligado ao ardor emocional sexual. O Mercúrio é todo tipo de ardor emocional. Terra ao humano. Marte, a luta, a guerra, combate. Júpiter ao poder. Saturno, a aliança. Urano e Netuno ao segredo e ao mistério. Epa! O mês de maio ele está ligado a Mercúrio, Júpiter e Saturno. Então, como é que é feito isso? Lembre-se que os caras que foram ver Jesus Cristo, eles eram astrônomos. O próprio Abraão era astrônomo. Então, como é que a regência desses 3 planetas? Todo mês, 3 planetas regem. É quando esses 3 planetas aparecem no céu. Então, no céu vai ter Saturno em primeiro lugar. E Saturno nunca muda. Todo mês de maio é regido por Saturno. Aí depois vem, deixa eu ver aqui, vem Mercúrio, ardor emocional, e Júpiter, poder de proteção, poder, capacidade, força. É o maior planeta do nosso sistema solar, é Júpiter. Saturno está ligado aos anéis. Saturno é feminino, né? Mas embora aqui na mitologia Saturno é macho, né? Mas o Saturno está muito ligado à aliança, a anel. Mercúrio, ardor emocional. Vênus é associado ao sexo, ao prazer. Não somente ao sexo, ao prazer. Lembre-se que a gente fazer o bem também dá prazer. Freud falava sobre isso, né? Então, por que você faz o bem? Porque dá prazer. O prazer é o princípio da vida. Por que eu trabalho? Porque eu tenho o prazer de trabalhar. Entendeu? O prazer não é só lepo-lepo, não. O prazer é assim: pastor, eu tenho o prazer de fazer a feira. Pastor, eu tenho o prazer de ajudar a igreja. Nós somos regidos pelo prazer. Triste é uma coisa que o cara faz sem gostar, não é verdade? E a pessoa, mas rapaz, é como um velhinho aqui perto da minha casa. Ele faz o sítio, mas nunca ouvi ele fazer, eu não sei se ele foi embora. A turma roubava o sítio dele todinho, mas ele fazia todo ano, né? Então prazer em viver. Quando a pessoa perde prazer em viver, ela morre. A vida é regida pelo prazer. Prazer de comer uma comida, prazer de ser legal. Pastor, eu quero ser direita. Prazer de ser direito, prazer de ser errado, né? Por que o ladrão rouba? Porque tem prazer em roubar. Não é por necessidade, não. Tem gente rica que rouba. É porque dá um frenesi, dá um orgasmo. Eu já vi pessoas roubar lápide de túmulo.
A casa dele foi encontrado várias lápides de túmulo. E ele era rico. E eu gostava até dele, que ele era amigo de um cara que eu gostava muito dele. O cara morreu, né? O mataram. Mas ele são uns caras muito centrados, entendeu? Roubar por prazer. Ele não precisava, ele é rico. Ele anda Hyundai novo. Mas ele rouba negócio de lápide. Aí eles eram amigos. Eram dois amigos. Será que alguém vai pegar quem é esses dois amigos? Esse outro eu gostava dele porque ele era muito sincero, muito, né? Eu não apoiava total as coisas dele, mas eu gostava muito dele. E esse outro cara é o arqui-inimigo dele. Viviam se pegando na internet, que era fraca na época, mas na televisão, os dois se pegando, um acusando o outro, mas eles eram amigos. Quando esse outro que era deputado morreu, esse outro que era suposto inimigo chorou muito. Eles eram inimigo amigo. E aí ele disse que o deputado não morreu, mataram o deputado. E aí a confusão foi grande, mas todo mundo se calou. Eram dois homens de fama, né? E um chegou a ser deputado e ele era cheio de... Eu gostava do jeito dele falar, que ele não tinha papa na língua não, né? Quem será? Aí ele tinha um arqui-inimigo dele. O arqui-inimigo dele também era das mesmas práticas dele, mas era um brigando com o outro, mas eles se amavam. Se amavam. E aí depois esse outro tinha uma casa no sítio, dentro de uma mata. Aí foi encontrado um morto dentro da mata, dentro do sítio, né? E aí esse que era suposto, né? Sim, exato, acertou. Eu gostava muito desse segundo aí. Esse segundo aí eu gostava muito de ouvir ele, as conversas dele, né? E aí esse outro era arqui-inimigo dele. Aí viviam se pegando na televisão. Mas quando o outro morreu, rapaz, ele chorou tanto. E ele arriscou a carreira dele. Ele disse: eu afirmo que meu amigo, ou ele chamou de amigo não, que fulano foi encontrado morto na casa, lá no sítio. Foi o cara que matou. Olha. Ele só alguém que matou. Mas não foi ele que matou, não. Ele era inimigo só assim. Não tinha inimigo amigo, né? Assim, era só de um ficar criticando o outro, um dizendo: você rouba túmulo, o outro não vai roubar sua mãe, essas coisas assim. Mas eles se gostavam. Incrível como é o ser humano, né? O ser humano é incrível. Então nós fazemos as coisas por prazer. Então, olha, significado dos planetas, tá? É a parte 2. A parte 1 tá aí no nosso canal, Sonhar com o Planeta. Você vai ver aqui, os planetas no mundo espiritual são dimensões. Quem é que vai anotar? Ninguém vai anotar mais. Sim, exato, Life. Maria Oi, você está certíssimo. No comentário de Maria Oi está certíssimo, né? Eu gostava, pronto, aquela menina do canavial, eu gostava muito dela. Como era o nome dela? Que chamava muito palavrão. Desi, eu gostava muito de Desi. Eu gostava muito desse cara aí também, né? Então eu acho assim os personalidades, os príncipes muito fortes. Depende, todo mundo tem erro, todo mundo tem acerto, né? Ninguém concorda com todo mundo sempre, né? Pronto, obrigado, Joel. O nome do meu pai. Dimensões. Planetas são dimensões. Bota na sua cabeça assim: planetas são dimensões. Não é questão de a astronomia, ela foi tirada da igreja, mas os caras encontraram Jesus através do céu, das estrelas. Entendeu? Aquele negócio de signo e tal, tem muita coisa boba, mas tem umas verdades ali dentro também. Então, planetas são dimensões, Vamos lá? Vamos. Essa palestra foi dada há muitos anos atrás. Você coloca aí: Sonhar com o Planeta, Joilson de Assis, tá? Obrigado, Mila. Vamos lá, planetas são dimensões, tá? Mercúrio, o Sol é o poder. Coloca aí: o Sol não é um planeta, mas o Sol no mundo espiritual representa poder. Sol, poder. Quem é que vai anotar, gente? Poder, macho, M-A-X-O-X-O, macho, marido ou pai. Marido ou pai. Ou pai. Sol, lembra do sonho de José? Lua, mulher. Ou sorte. Certo? Vamos lá? Sorte. Quem é que vai anotando, gente, para mim? Para que a gente já volta para os sonhos, tá?
Mercúrio, ardor emocional. É o primeiro planeta, é o primário. Daniel era astrônomo também. Então, ó. Ó. Mercúrio, o que vai anotar? Mercúrio. É aquele que bota nas perebas, Não, Mercúrio é um planeta. Lá é uma temperatura básica de 2.000 graus. Dá pra gente se bronzear, legal. Olha. Mercúrio é emoção, ardor emocional. Tudo que é relacionado à emoção. É o planeta emoção. Mercúrio, ardor emocional. Vênus, ardor sexual, prazer. Prazer. Vai anotando aí. Vênus, prazer. Lembre-se, tudo que a gente faz é para emoção. Você vai assistir um filme porque você quer se emocionar. Você está assistindo jogos de assistir porque você gosta de se emocionar. Tem hora que você tem raiva de mim, tem hora que você gosta de eu. Então vai mexendo com suas emoções, Mercúrio. E Vênus está ligado ao prazer. Tudo que a gente faz na vida é por prazer. Pagar é prazer, receber é prazer, viver é prazer, ser bom é prazer, roubar. Tem gente que tem prazer em roubar. Tem gente que você botar em Brasília rouba até o som. Eita! Então, a displasia no prazer é que gera loucura. Tira essa loucura. Por exemplo, prazer de apanhar, prazer de bater, prazer de fazer sofrer. Já houve muitos carrascos na história que tem um prazer em fazer sofrer. Então, tudo que a gente faz é movido pelo prazer. Vênus. Não é só lepo-lepo não, tá? Quando a gente fala prazer, prazer, sim, lepo-lepo é bom. Quem não gosta, né? É porque já morreu. Porém, tudo é feito por prazer. Psicopatas são assim, pastor. Psicopata tem prazer em coisa errada. É uma psicopatia. E os vermes também fazem isso, os vermes. Os vermes fazem a pessoa se cortar, se matar, cortar o pescoço, cortar as mãos. Os vermes... Lepo-lepo é só um tipo de prazer. Exato, comentário como esse é maravilhoso. É só um tipo. Mas assim, quando você está na sua fase Vênus, é porque você quer ter prazer. Pastor, eu vou andar na bicicleta. O cara foi da minha cidade para João Pessoa, capital, são 140 quilômetros. Ele foi de bicicleta. Se alguém fosse pagar para ele ir de bicicleta, ele não queria ir. Mas ele vai porque ele tem prazer de pedalar, para chegar lá e dizer, eu andei 100 e tantos quilômetros, entendeu? Então, assim, a vida, ela é envolvida por prazer. Por que a gente vai para uma praça? Para ter prazer. Por que a gente vai assistir um filme? Prazer. Por que a gente quer rir? Prazer. Entendeu? A vida, a parte de Deus tem prazer? Tem. Prazer em ser bom. Deus tem prazer nos seus servos, né? Prazer de comer. Prazer em cuidar da família, sim. Então, qualquer displasia no prazer gera um doido. Porque aí a pessoa tem prazer de apanhar, prazer de pular de um prédio, prazer em morrer, aí, tá entendendo? Então, assim, a vida, ela é feita por Vênus, né? Primeiro, Mercúrio, a emoção. Você vê que o bebê, ele tem as duas emoções primárias, que é raiva e alegria. O bebê, bebê, babá. Aí a gente cheira a pimbinha do bebê, que pimba cheirosa. Aí o bebê, E aí quando o bebê tá com fome, ele, Então o bebê, ele manifesta as duas emoções primárias, né? Prazer. E o Vênus é o seguinte, quando você está na sua parte Vênus, então você está na área do prazer, até mesmo de pregar. Né? Quando eu era jovem, eu era doido para pregar nas igrejas. Eu passava dias inteiros esperando em pregar numa igreja. Aí quando eu pregava, meu amigo, que prazer de pregar, prazer de falar de Deus. Você está aí me assistindo porque você tem prazer de ouvir de Deus. Se você não gostasse de Deus, você não estava assistindo essa live de jeito nenhum. Você está entendendo? Prazer em fazer comentário aqui no chat, sim. Inclusive teve até uma mulher que a filha dela entrou em contato comigo, dizendo que a mãe dela chorou porque ela foi bloqueada, o robô bloqueou ela.
E eu fiquei, diga o nome dela, mas não disse porque tem para desbloquear, né? Mas ela gostava tanto de ficar... Mas ela falou uma palavra, o robô identificou, aí depois de 3 ou 4 ele cancela, né? Prazer, pronto, eu gosto muito de ouvir piada, eu gosto muito de assistir Cantiga de Coco, eu acho que eles caras um gênio. O prazer é a motivação, gente. Porque o cara saía num sol quente de bicicleta andando 140 quilômetros. Se alguém pagasse para ele fazer isso, ele ia achar ruim. Mas ele faz porque ele tem prazer de andar de bicicleta. Prazer de ir à igreja, prazer de louvar ao Senhor. Você está entendendo a questão do prazer? É Vênus. É Vênus. Emocional. Emocional, você chega e diz assim para sua mulher ou para o seu marido: eu gosto de você. Ai, que merda. Isso é uma merda. É melhor você dizer assim: eu gosto de você, sua safada. Ela: ai, você gosta mesmo. Gosto! Toma, lixeiro! Ai, mas eu quero mais. Por quê? Teve emoção. Teve Mercúrio. Entendeu? E o prazer é o seguinte: até uma coceirinha, você vai fazendo uma coceirinha atrás da cabeça, chamada cafuné. A pessoa: ai, não para, não para! Aí a pessoa: ai, frescura danada. Não é? Cheio de frescurite. Os relacionamentos são cheios de frescurite. Aí essas emoções, elas se intercalam. Ó, Mercúrio se intercala com Vênus, entendeu? Por isso que o pessoal fala camisinha de Vênus. Por quê? Porque está ligado ao sexo, ao prazer, né? Mas os gregos, você sabe, o grego gosta de coisa. Os gregos de antigamente só era lepo-lepo, né? Mas o planeta realmente é ligado, isso é uma formação pré-diluviana. O Vênus é ligado à área do prazer. Entendeu? Até prazer daquilo que não pode, prazer de fazer coisa errada, né? Esse papo de deusa é somente um papo, uma personificação, como se Vênus fosse os animistas, né? Fosse uma pessoa como a Terra não é uma mulher, entendeu? Mas Vênus não é só ligada a lepo-lepo, não. Vênus é ligada ao prazer. Eu vi um cara na internet se fazendo de mendigo e de repente ele chega e dá milhões para a pessoa. Por que ele faz isso? Prazer. Entendeu? Ele tem dinheiro, então ele quer fazer. Tudo que você faz, até dar uma oferta, né? Quem ajuda com alegria? Alegria, prazer. Lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Eu já vi mulher chorar porque não tinha condição de dar oferta. E ela chegou para mim chorando: pastor, ore para que um dia eu tenha condição de ajudar a igreja, pastor. Eu digo: vou orar sim. Ela queria ter a capacidade de dar oferta, entendeu como é a coisa? Então assim, era o prazer dela, né? Entendeu? Como aquela viúva que foi lá e deu uma moedinha. Então assim, tudo na vida é ligado a Vênus. Mercúrio, emoção. Vênus, prazer. Ok? Esse mês de maio está ligado a Júpiter, primeiro a Saturno, Júpiter e a Mercúrio. Então vamos lá. Aí vamos seguir a sequência dos planetas, por favor. Olha, a Terra é tudo que é humano. A Terra, nossa mãe, a fêmea, é tudo que é humano. Então não adianta você também dizer que é espiritual e esquecer o humano. Você não pode esquecer a Terra, entendeu? A Terra é onde está a vida. Então, foi o terceiro planeta que Deus resolveu. Lembre-se do mistério do 3, né? Do 3. Mas Adão, segundo Joilson de Assis, tem acesso a todos os planetas. Entendeu? Os planetas eram chamados jardim dimensional. A Terra é tudo que é humano. Ou seja, você pode ser espiritual como for. Mas se não tiver humano, até um pastor... Se o pastor não tiver um pastel para comer, um carro para andar, vou querer você saber de pastor, rapaz, porque ele está morrendo de fome. Então, tudo que é humano, você tem que prestar atenção, porque tem a parte do humano. Até, por exemplo, se você tiver Vênus e tiver Mercúrio e não tiver humano, por exemplo, Vênus é a prazer, Mercúrio é emoção, mas não tiver humano. O casal tiver Vênus, não tiver mimida, entendeu? O amor sustenta, me diga.
Hã? Se a sua mulher amar você, mas ela não tem nenhuma calcinha para usar, ela vai continuar amando você? Hã? Você que é macho, se você tiver uma mulher, mas se ela não quiser dar para você, você vai querer ela? Hã? Porque tem mulher que quer dar não, né? Então tem que ter a parte humana. A parte humana, não adianta você ser espiritual demais e comprar uma casa sem passar o documento da casa. Você está entendendo? Hã? A mulher pode amar você como for, mas se não tiver uma comidinha, um treco-treco, meu amigo, tá entendendo? Não dá. Não dá não. Tem que ter a mimida. Aqui é goiaba. Tem que ter a goiaba. Por isso que às vezes tem mulher que não abandona o homem. Que o cara é ruim, mas chega junto, ajeita, banca, entendeu? Não adianta ser bonzinho e não dar aquilo que ela quer, entendeu? O homem tem que chegar junto, velho. E a mulher também. Então tem que a parte humana. A parte humana, velho. A parte humana, você tem que estar atento. Se você falhar na parte humana, você se ferra. Você tem que ter o Mercúrio, a emoção. Tem que ter o Vênus, o prazer. Mas não vai viver só disso. Não vai viver só disso. Tem que ter o humano. Tá entendendo? O alinhamento do planeta aí torna poderoso. O alinhamento do planeta no maio, mês de maio, que é o segundo mês do ano, no calendário antigo judaico, está ligado a Mercúrio, a Mercúrio, Saturno e Júpiter. Então vamos lá. Vocês estão aprendendo informações privilegiadas. Pode dar o Google aí que não tem, tá? Você vai encontrar aí sonhar com planetas, aí eu explico também. Eu começo a explicar a primeira parte, né? Sonhar com planetas. Tá? E planetas podem ser pessoas nos sonhos, tá? Então, se você for um Mercúrio, você é muito emocional. Se você for Vênus, você só quer lepo-lepa, prazer. Você não quer nem saber de nada, você quer ter prazer. A Terra é matéria. E aí, quanto é que você me dá? Quanto é que eu faço isso? Mas tem que ter. E Marte? Marte está ligada a... O pessoal vai dizer logo guerra. Não, Marte é ligado a conquista. O Marte, apesar de estar muito ligado à guerra, mas não é nem tanto guerra, é conquista. Entendeu? Então, assim, tem gente que é Mercúrio, tem gente que é Vênus, tem gente que é Terra, mas não é Marte. Ou seja, não luta para conseguir aquilo que quer. Olha, planetas e estrelas são... Assim, planetas são diferentes, mas no mundo dos sonhos são pessoas. São pessoas. E está na Bíblia. Está na Bíblia? Tá. O pai de Jacó, o pai de José era considerado Sol. A mãe de José, Lua. E os irmãos, Estrela. Entendeu? Mas aí fala astros. Planeta inclui isso aí. Que Lua não é um astro? Né? Então, olha. Então, vem Marte. Anota aí, por favor, Marte. Marte é guerra. Então, você precisa de um Marte. Como? De alguém que guerreia. Por isso que tem o nome fulano, é Mártio. Ou Marte. Então, Marte é aquela pessoa que vai e bota para lascar. Eu não tenho carro, não vou comprar essa merda. O que, rapaz? Eu boto pra fufu. O que, rapaz? Aí tem gente que é mosca morta, assim. Eu vou conquistar. Eu vou. Bora! Eu vou. Não, Marte é aquela mulher que estuda pro concurso, é aquela mulher que quer ter filho, já vai pro lepo-lepo. Tá entendendo? É o Marte. Você precisa ser Marte às vezes. Você precisa conquistar. Pastor, é tanta lei que hoje você não pode nem olhar para mulher. Mas tem mulher boa, eu vou achar uma. Sai do meio! Eu vou achar uma. Não tem na internet nenhum teólogo falando sobre isso comendo frutas, tá? Epa! Então assim, o Marte
está ligado à conquista. A guerra, conquista. A pessoa que vai pra cima e bota pra arrasar, bota pra odeia. Odeia? Odeia é uma palavra grega. E isso até na religião. Eu tava olhando a história de um pastor, digo, eita, esse pastor é Oda. Os caras ficam dizendo que ele é ladrão, bota uma igreja pra tentar imitar ele, imita uma merda. Ele é um príncipe, ele bota pra cima mesmo e vai embora. Eu tava vindo hoje um babão dele. O babão dele, falando! Eu digo, rapaz, que doutrina bonita. Graças a Deus que é brasileiro, né? E a mulher criticando o marido. Aí o babão dele, que é um bichão lá de dentro também. Aí o babão dele disse, se você não tem defeito não, eu sou seu marido, então é você, o defeito é em você, seu marido não presta, ninguém presta. Olha, só uma autoridade pra dizer uma coisa dessa, velho. No rádio foi. E a mulher, meu marido não presta, meu marido é um cão, meu marido é um safado, eu não quero... Aí o pastor lá, não é nem o chefe, é o seguidor do chefe. O seguidor disse, eu vi aqui você falando mal do seu marido, mas você não falou mal dos seus defeitos. Você não tem defeito, não? Olha! Se fosse um pastor bonitinho, falando tudo certinho, deixa eu dar um beijo na tua bunda. Não, ele botou pra descer. Ele disse, minha filha, se você quiser separar, arruma um advogado, vá, separe deste homem, mas você tá errada também. Mas sentou o cacete na mulher no ar, ao vivo. Foi. Eu disse, eita, pílula. E realmente a mulher tava, pastor, o meu marido é um safado, é um cachorro, não sem vergonha, não sei o que lá. Quando ele tá em casa, ele só quer assistir televisão, ele só vive cansado, ele trabalha o dia todinho, só vive cansado. Aí ele, você queria que seu marido fosse um vagabundo para pegar você todas as horas? Olha! E você não tem defeito não? Olha! Minha irmã, se você quiser resolver o problema, você tem que olhar para os seus defeitos também. Não somente para os defeitos dele, parece que só ele tem defeito e você só tem qualidade. Rapaz, já é fruto de um pastor presidente que é Marte. Eu já vi esse pastor presidente, alguém chamar ele de ladrão na cara dele. Você é um ladrão. Aí ele disse, me diga, o que eu roubei de você? Me diga. Olha, o que eu roubei de você? Me diga aí. Eu roubei sua família em quê? Eu roubei sua mãe, seu pai, você. Me diga. E o cara ficou... Então assim, eles são Marte. São de guerra, né? Então assim, isso é maravilhoso, velho. É como Roma botou pra descer. Quando Roma era de luta, porque Roma houve muito infiltrado, né? Se você não for Marte, você não consegue merda nenhuma na vida. Sabe o que é merda nenhuma? Vai ser uma mosca morta. Entendeu? Seja pastor, seja empresário, seja o que for, você tem que ser Marte também. Sabe de uma coisa? Eu vou botar pra fuder, pra se lascar, velho. Ai, não! Eu me lembro quando eu comecei a fazer seminário, aí eu queria um trabalho para pagar esse seminário, né? Aí eu falando com a irmã, aí eu queria ser polícia, que eu queria sair do exército para a polícia. Aí ele disse, olha, não presta, irmão, no exército, tá? Porque segura uma arma, tá? Eu digo, eu vou pra polícia. Não empresta, irmão, na polícia, tá? Pra não bater em ladrão, tá? Eu vou, deixa eu ver, eu vou ser isso, vou ser advogado. Não presta, irmão, ser advogado, tá? Vou ser empresário. Empresário tem que ser negar imposto, porque é muito imposto, tá? Rapaz, você é o quê? Você é udido? Pra receber uma cesta básica do governo todo mês? Aí eu me zanguei, foi. Eu não podia ser merda nenhuma. Aí eu disse, eu vou ser teólogo. Não, é teólogo, fica sabendo das coisas e esquece de Deus. Eu vou ser o quê? Vou botar o dedo no ouvido e morrer, Aí elas, calma, irmão, calma. Eu digo, me diga o que é que eu vou ser, me diga. Olha. Não podia ser merda nenhuma, não podia vender carro porque mentia, não podia ser empresário porque sonegava, não podia ter supermercado porque sonegava, não podia... Epa, eu vou ser o quê nessa merda? Olha! Ou seja, a irmã não é Marte. Entendeu? Aí o cara que é Marte, ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou botar pra lascar, velho. E vou conseguir o que eu quero. E com fé em Deus eu vou lá. É Marte.
não é só guerra, é combate, é conquistar. É Josué capítulo 1, versículo 6. O cara que é uma mosca morta, passa 30 anos dentro da igreja e não grava um CD. Aí vem Nelson Ned, em um ano gravou 5 CD. Hã? Assim. Não, velho. Nós precisamos de Marte. Aquelas pessoas que lutam. Os omissos são muitos. Aquela irmãzinha do batom é uma Marte. Ela foi lutar, ela fez coisas que a gente não tem coragem de fazer. O mal usa o Marte também, o planeta Marte. O mal combate, viu? O mal combate, inventa, falcatrua. Mas se o bem não for Marte, o bem é um merda. Assim, eu sou o bem. Ai, eu sou o bem. O que tu faz? Eu cago e mijo. Então pronto. Fica cagando e mijando a vida toda. Então você tem que ser planeta Marte, velho. Você tem que conquistar as suas coisas, meu irmão. Tem que botar para descer. Pastor, mas eu tenho 80 anos, 90 anos. Aí, com 80 anos, 90 anos é outra coisa. Aí você chegou numa idade já de equilíbrio. Mas jovens de 20 anos, de 25, tem vergonha até de cagar, de mijar, não tem coragem para merda nenhuma. Não é Marte não, só quer Vênus. Quer ter mulher, mas não quer ter dinheiro para pagar a mulher, não quer fazer feira. Daqui a pouco vai casar com a mulher já grávida para não ter trabalho de comer a mulher, para engravidar. Então não é Marte. Você tem que ser Marte. Marte é da guerra, é da conquista, da batalha. Então seria a dimensão da batalha. Tá entendendo? Os amalequitas, eles batalham também. Tem malequita que é Marte, velho. Tem malequita que inventa falcatrua, faz magia, faz surgir coisa, mente, rouba. Enquanto os bons coçando do sacô. Sacô é em francês, sacô. Coçando o sacô. Eu vou viver coçando o sacô. Até na igreja, se você não tiver coragem de pregar, de fazer alguma coisa para Deus. O bem não faz nada, o mal triunfa. Se o bem não fizer nada, o mal triunfa. O mal só ganha quando o bem não faz nada. Mas graças a Deus, pronto. Joana d'Arc foi Marte. Joana d'Arc profetizou e foi para a guerra. E olha que ela foi para a guerra no meio mesmo de macho. Joana d'Arc é um grande exemplo. Pena que ela morreu numa morte tão ruim. Foi muito humilhada antes de morrer. Muito humilhada. Mas Joana d'Arc foi Marte. Ela disse, nós vai vencer a revolução. E foi na guerra. Ela não ficou escondida não, atrás de um púlpito não, ou de um escritório não. Ela foi com a espada na mão. Não pode ter medo nem de ir ao ataque desnecessário. Dispensando esse trabalho, pastor, se o não faz nada o mal. Então assim, se você não for Marte, você não conquista nada na vida. Você quer uma casa, cava um buraco, começa a fazer a casa. Vamos, bora rapaz! Não, hoje a gente espera que o governo dê tudo. O governo dê tudo. E o governo vai dá uma merda, ele toma. Então assim, a gente está muito omisso, muito opaco, entendeu? A gente está deixando de ser Marte. Mas lembre-se, o mal nunca deixa de ser Marte não, tá? Ele usa o planeta Marte. Vamos lá, olha que palestra maravilhosa. Júpiter é o poder. Você tem que se preocupar com o poder. Senão você perde o poder. Se você não preocupar com aquele terreno que você tem, vem um filho de rapa e toma aquele terreno. Se você não se preocupar com a sua mulher, vem um vizinho, pega e toma. Você tem que ter um poder. Por isso o nome dona, dono, senhora, senhor, vem de poder. Será que a gente não pode ter nada na vida? E tem gente que tem, mas não cuida do que tem. Você tem que ser Júpiter. Eu sou Júpiter. É mesmo, mulher. Você é Júpiter. Olha, Júpiter é aquela... Você tem uma vida, você tem que dominar a sua vida. Você tem um apartamento, você tem que dominar o apartamento. Você tem uma mulher, você tem que dominar a sua mulher. Poder, velho.
Uma bicicleta velha, você tem uma bicicleta velha, mas a bicicleta é sua. Aí você tem que lavar a sua bicicleta, você tem que cuidar. Então Júpiter é o poder, é a proteção. Jesus nos livre do mal. Mas se for necessário a gente dar umas tapas, dá. Para defender a mulher, para defender os filhos, é Júpiter que defende. Você sabia que é Júpiter que defende a Terra. Se não fosse Júpiter, a Terra não existia. É mesmo mundo de meteoro que vem para a Terra. Júpiter pega tudinho e mata, destrói tudinho. Eu sou dominante, eu sei. Até a mulher tem que dominar o marido. Dominar o tonhão, dominar os filhos. Domínio não é ruim, não. Hoje os pais não dominam mais os filhos cagam na boca do pai, o pai come de que é gostoso. Ninguém quer dominar mais nada nesse planeta. Júpiter é o planeta do domínio, mas também da proteção e da força. Eu estou sentindo o cheiro daqui. Então assim, você tem uma mulher, você tem que proteger sua mulher, mas tá com raiva dela, mas faz a feira. Tá entendendo? Mesmo com raiva da mulher, o dominador, que é o Júpiter, eu tô com raiva dessa merda. Vamos fazer a feira? Bora! Não vai deixar de fazer a feira porque tá com raiva da mulher. Você é o dominante. O cara quer passar a mão na bunda da tua mulher na tua frente. Você vai deixar? Não, meu irmão. Que é isso? Pode ser crente, pode ser a puta que pariu. Vai te lascar pra lá, rapaz. Essa mulher tem dono, porra. Por quê? Porque é Júpiter, protetor. Alguém ameaça seu filho, você tem que ir. Que ameaça é essa? Que frescura é esta? É Júpiter o protetor, é o dominador. Você talvez não seja um dominador de planetas ou de nações, um César. Você tem que dominar aquele terrenozinho que está lá, cheio de mato. Aquele terreno é seu, mas por que você deixou ele cheio de mato? Aquela casa abandonada é sua. Por que você deixou ela abandonada? Você tem que ser Júpiter, você tem que dominar aquilo que você tem, que Deus te deu, as moedas, os talentos. Então, a dimensão do poder. Até sua liberdade. A gente não defende a nossa liberdade, os filhos de rapariga ficam tentando tomar a liberdade dos seres humanos. Então você tem que ser Júpiter. O pastor tem que ser Júpiter. Entendeu como é a coisa? O pastor tem que dominar a igreja. Senão, meu irmão, vira bagunça, um cabaré. E aí a família também, a mulher tem que dominar a família, o marido tem que dominar a família, mas se ele não dominar, o outro vem e domina. É Júpiter, não somente o domínio, é a proteção. O anjo também é Júpiter. O anjo diz: você está na minha área. Não, mas você está na minha área. Vê o anjo lá, o guardião que prendeu o anjo de Deus? Júpiter. Os filhos da Lutz são muito Júpiter, viu? Eles acham que são mais Júpiter do que todo mundo. Eles querem dominar mesmo. O domínio e a proteção. Só que eles esquecem de proteção. Júpiter não é só dominador. Júpiter é protetor. A dimensão Júpiter é proteção. Ou seja, você tem que proteger sua família. Você tem obrigação. Se entrar um ladrão dentro da sua casa, você tem que pegar uma faca, um revólver e ir enfrentar o ladrão. E não ficar se escondendo atrás da mulher. Entendeu como é a coisa? Então é Júpiter. É Júpiter. O irmão foi comigo para o monte e ele levou um revólver desse tamanho. Eu, a família dele e umas duas famílias. Aí o pessoal disse: você está trazendo revólver, irmão, para o monte? Eu digo: deixa ele. Porque ele está com a família aqui. Ele tem que proteger a família dele. É Júpiter. É Júpiter. E a gente foi orar no monte, oramos, graças a Deus, nada apareceu. Mas se aparecesse um filho de rapariga ali, ele queimava. Pá! Por quê? Estava a família dele ali. E ele ia para dentro do mato, com a família dele. Só com a alma do corpo, ele é Júpiter. Ele tem que proteger a família dele. Proteger financeiramente, proteger ideologicamente. Entendeu? Mas não, as pessoas hoje não são mais Júpiter. Elas querem só Vênus. Vênus. Mas lembre, são 9 dimensões. 9 dimensões. Tá? Entendeu a coisa? Às vezes tem um ladrão, um tráfico de droga. Você tem que defender, velho. Uma onça, é verdade, olha aí, pensou bem, Silvia. Uma onça daquela aparece, meu amigo, carrega uma criança na boca. E outra coisa, pior do que onça. Sabe o que é pior do que onça hoje? Nos montes? É aquele javali. Aquilo é um cão dos infernos.
Aquilo você tem que dar um tiro na cabeça dele, senão ele tora um fêmur. Ele tem a boca 10 vezes mais forte do que um pitbull, um javali daquele. Ele ataca o humano, tá? E aí o cara vai pro monte orar só com a alma do corpo. Não, tem que levar uma foice, um revólver, alguma coisa. Tem que ser Júpiter. Porque a igreja tem guarda, a igreja tem negócio eletrônico. Por quê? Para proteger. Júpiter. Júpiter. É isso que muitas vezes o exército, a aeronáutica, a marinha tem que ter. Júpiter. Defender do mal. Entendeu? Porque o mal, ele vai entrando. Se o cara deixar, velho. Então, quem é que escreveu aí? Júpiter é a dimensão do poder e da proteção. Se você realmente tem um poder sobre algo, nem que seja um patinete, você tem que proteger. Você tem que orar e vigiar. Você tem que cuidar da sua família, cuidar do seu marido. Não, pastor, eu vou viajar, vou deixar meu marido só 5 meses. Você não está vigiando. Você não está sendo Júpiter. Entendeu como é a coisa? Pastor, eu vou comprar uma casa, vou deixar uma casa abandonada, vou deixar com meu vizinho. Não está sendo Júpiter. Júpiter é a proteção. Ele fica na frente, tá? Quando vê um cometa bater na Terra, ele puxa o cometa e destrói o cometa. Então, Júpiter, você tem que ter o seu aspecto Júpiter. Júpiter no original grego, tá? Saturno é a aliança. Saturno é o escritório dos céus. Saturno, onde foi que Lilith casou com Lúcifer. Saturno é o planeta dos anéis. É o planeta da aliança. Você sabe que tudo é uma aliança, sabia? Amizade é uma aliança, amor é uma aliança, marido e mulher é uma aliança, filho e pai é uma aliança. A gente tem que saber fazer aliança. Até amizade, até vizinho é uma aliança. O vizinho fica na dele, a gente fica na nossa e cada um por si. Então, o planeta Saturno é o planeta das alianças, dos acordos, dos pactos. Quando você faz um pacto, você está ligado a Saturno. Então tudo é uma aliança. Depende, e Deus respeita a aliança. Lembre-se que antigamente havia um homem casado com 30 mulheres e Deus respeitava. Agora é com uma mulher só, Deus respeita. Aliança. Aliança com o Senhor, aliança com Deus, aliança com o anjo. Então você tem que ser Saturno. Você não tem aliança com ninguém. Inclusive a nossa vida é uma aliança. Corpo, alma e espírito em aliança. Quando separa, acaba. Então às vezes a gente tem uma aliança com o vizinho, mas não tem aliança com o vizinho nenhum, não. Tem ele na dele e eu na minha. É uma aliança. Você está entendendo? A gente tem que saber fazer alianças, pactos e acordos. Por exemplo, por que eu obedeço o meu pai? Porque meu pai é meu pai. Eu sou filho dele, é uma aliança. Entendeu como é a coisa? A mulher, esposa, pastor, eu não sou casada, mas é esposa, é mulher do cara. Então você tem que respeitar a aliança. Tá entendendo? É o planeta das alianças. Tudo é uma aliança. Você tem que respeitar a aliança. Você tem que respeitar seu corpo, sua alma e seu espírito, são alianças. Se você não tiver aliança com ninguém, você no mínimo você tem aliança com o seu corpo, com sua alma e seu espírito. Por que eu estou comendo? Por que eu estou comendo? Porque eu tenho que ter uma aliança com a terra. Meu corpo precisa dessa aliança. Porque às vezes eu cito o nome de vocês, que vocês se destacam. É uma aliança de amizade, é uma aliança de membro e pastor. Então respeita as suas alianças e respeita as alianças que alguém faz com você. Saturno é o planeta das alianças. Por isso que o mês de maio, quem manda é Saturno. Por quê? Porque os judeus gostam tanto de Saturno, por causa do pacto. A aliança, mulher, Maria, Jesus, mãe, lembra? Aliança. Aprendi com o Senhor, pastor. Aliança ensinei ao meu filho. Sim, você tem um amigo, então você tem que saber cuidar dele todo o tempo. Você tem que respeitar as alianças. Você está me entendendo? Deus tem aliança. Por amor de fulano, Deus abençoou Cicrano. Aliança com o Filho de Deus, aliança com Maria. Deus precisou pedir permissão a Maria para fazer um filho nela.
Aliança. Deus e Maria. Então, gente, é o planeta das alianças. Você tem que ser Júpiter, Saturno de vez em quando. Você tem que ter aliança. Entendeu como é a coisa? Ou desfazer e fazer outra. Eu não sou casada, pastor, mas respeito a nossa aliança. No momento que um homem dorme com uma mulher na cama e se torna um relacionamento estável, é uma aliança. Então, assim, vai vender, passa documento. Vai comprar, passa documento. Entendeu? Negócio escuso. Aliança. Até os bandidos têm aliança. Os bandidos roubam e ficam dizendo, eu não sei. Meu pai, isso foi no outro. Os bandidos têm aliança, mas não sabia? Às vezes os bandidos têm mais aliança do que os CC bandido. Eles formam um grupo, patotinha. E o segredo está na aliança. Por que os brancos venceram os índios? A aliança dos brancos era mais forte. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar. Então, o mês de maio é o mês da aliança. É regido por Saturno. Olha, entendeu como é a coisa? Então, a aliança com o filho, a aliança com o pai. O pai tá velho, mas você é filho, você tem que cuidar do pai. Entendeu? Por causa da aliança. Que se dane, eu não quero que ninguém atrapalhe minha vida, não. Então você não está sabendo guardar a sua aliança. Quando você come, é uma prova que você tem aliança com a terra. Eu duvido alguém não comer. Quando você respira, é sinal que você tem aliança com o ar. Eu duvido alguém parar de respirar. Entendeu? Então, tudo é uma aliança. Quando Jesus soprou nas nossas narinas, Deus soprou em nossas narinas, é uma aliança. Saturno é o planeta das alianças, você tem que ser Saturno também. Você tem que ter no mínimo um amigo na vida. No mínimo você tem que gostar de alguém, você. Você é fruto de aliança do seu pai com a sua mãe, seu corpo é aliança. Então a dimensão aliança, acordos, pactos, é Saturno. Então às vezes você tem que ter um Saturno na vida. Você tem que ser um Saturno. Ou seja, tem aquela parte das alianças. A aliança do Senhor eu tenho com você. E Deus é especialista nisso. Deus não destrói uma aliança para fazer outra. Olha, Deus terminou a aliança com os judeus, mas não abandonou eles, não. Ele continua sendo a nação santa. Alianças, acordos, feito com o mal também, em Saturno. Tem gente que faz acordo com Satanás. Onde é que Lilith casou? Segundo Joilson de Assis, Lilith casou em Saturno. O nome Satanás vem de Saturno. Ou seja, aliançado. Por que ele está na terra? Porque ele não está na baixa da égua, na puta que pariu. Não, Satanás está na terra porque ele casou. E por que Satanás é tão errado e casou? Porque os anjos que pegaram as mulheres, tão errado, eles casaram com as mulheres. Aliança. Esses anjos que pegaram as mulheres no Velho Testamento, eles não eram pecadores, eles podiam dizer, não, vamos comer as mulheres tudinho aqui e vamos ficar quietos. Não, eles casaram. Por que eles casaram? Saturno. Ter direitos. Entendeu como é a coisa? Vamos casar com a filha da fazenda para ter direito à fazenda. A aliança do Senhor é a nossa força. É verdade. Quem é que está entendendo, gente? Saturno? Linha direta só com Deus e fiz uma aliança com Deus. Ótimo. Então Abraão fez aliança com Melquisedeque para que Cristo fosse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois ele fez aliança com Deus, ele fez aliança com Melquisedeque, ele saiu fazendo com Amaleque. Aliança, gente. Mês de maio é o mês das noivas, é o mês da aliança, é de Saturno. Saturno serve para qualquer pacto com Deus, com Satanás, com quem quiser. É Saturno. É o mês da aliança. Olha, a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras. É o planeta dos anéis, os anéis de Saturno. Olha,
E ele é como a Lua, sabia? Ele é como se fosse oco. As crateras que tem nele só tem a mesma profundidade, como se ele fosse oco. Olha! 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 Agora nos resta Urano e Netuno. A parte de Urano e Netuno é na próxima palestra, na parte 3, tá? Epa! Gostou? Gostou? Quem gostou, diga amém. Quem gostou, dê um like aí, pessoal. Au, au. Que isso? É o eco. Pessoal, au, au, au. Olha. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. É o planeta mais adorado pelos judeus, sabia? Até a vida é uma aliança. Quando a aliança se quebra, nós vai embora. Não é verdade? Nós é fruto de aliança. É corpo, alma e espírito. A aliança do Senhor eu tenho com você. Explicou bem explicadinho, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Você entendeu o quê? Quem é que entendeu? Que você tem que ser Saturno. Você tem que ser Saturno. Que isso? É o mantra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Eu falei do Sol e da Lua. Tá? Mercúrio, você tem que ser Mercúrio. O que você é? Você tem que ser Vênus. A parte de Vênus, a parte do prazer, a terra, o material, a Marte, a guerra, o empreendedor, a luta. Júpiter, o poderoso. Saturno, a aliança, o aliançável. Nós podemos fazer alianças. Olha. Alianças. Temos que aprender a fazer aliança. Até aliança de amizade. Por exemplo, pastor, porque o senhor fala tanto o sonho de fulana, é amigo, porque a pessoa me fez ser assim, entendeu? A aliança vai surgindo com o tempo. Aí acaba a gente gostando de uma pessoa que está conosco todos os dias, se comenta, fala, aí entra uma bestalhada, você não presta, você não sei lá, não vai se lascar, né? É a aliança que é importante. Mas cada planeta desse dá uma pregação muito grande. Veja a primeira parte, que é sonhar com os planetas, Joyce de Assis, 30 minutos. E essa parte agora, e vai ter uma terceira parte, tá? Ore pelo meu casamento, pastor. Amém. Nós somos fruto de aliança, né? Seu pai, sua mãe, com sua mãe, seu pai, sua mãe, nasceu tu. Se xingaram o pastor na minha frente, eu mando esse fufu, pronto, porque nós tem aliança, meu irmão, nós tem aliança, velho. Olha, a aliança, ela vai surgindo com o tempo, né? Até, às vezes, uma amizade surge com o tempo. Eu me lembro que eu passei 10 anos fazendo programa de rádio, o programa era Louvores que Libertam, fenômeno, graças a Deus. E eu saía do programa meia-noite, 1h da manhã. Eu ia para casa a pé com os disquinhos de vinil na mão. Aí tinha o pai de Zé Cláudio, que é um grande apresentador na nossa região, que ele era vigia da rua. Aí toda noite, quando eu descia da rádio, com os disquinhos debaixo do braço, não tinha mototáxi na época, não tinha Uber. Aí ele gritava lá do final da rua: boa noite! Aí eu gritava daqui: boa noite! Toda noite, gente, toda noite. Aí quando o velho estava doente, aí eu saía da rádio, ficava esperando boa noite, mas não tinha. Olha, entendeu? Olha, eu só falei com esse senhor umas 2 ou 3 vezes, mas ele fazia questão de ir para a rua que eu descia da rádio, só para dar boa noite toda noite. Aí formamos uma aliança, um tipo de uma aliança de amizade. Quando ele morreu, eu disse: eita, rapaz, o pai de Zé Cláudio morreu, foi. Eita, olha. Então, assim, a questão é que nós temos que ser cada planeta desse. E cada mês seu é regido por um planeta. Isso é um fato, tá? Nós somos regidos por todos os planetas. Agora é uma soma, depende da data que você nasceu. Quando você está no Mercúrio, você está no ardor.
na emoção. Você gosta de se emocionar, né? Eu fui para um circo chamado Amar, e nesse circo eu me emocionei muito, porque eu vi a mototáxi, as motos voando, os caras dando cambalhota com moto. Eu disse, esse cabra é um doido, velho. Mas foi tão forte, ó. Mercúrio, emoção. Hã? Entendeu? Aí, ó, Vênus é aquilo que dá prazer. Por exemplo, eu tenho o prazer de entrar no shopping com uma mulher gostosa de lado e um bocado de guri. Aí os cabas tudo olhando, olha, o velho com a novinha e os guri. Eu já ando de perna aberta para dizer que eu sou poderoso. Olha! Esse Circo Amar, ele me emocionou muito, porque é profissional. Não sei se tem mais de um, né? Mas ele me emocionou bastante, porque pensa nos caras profissionais, até o palhaço é profissional. Aí tem prazer, por exemplo, eu tenho o prazer de ser chamado de papai, tenho prazer de andar com meus filhos. Olha. Então aí eu entro no shopping, já entro com as pernas abertas. E pra dizer que é macho. Epa! Aí a mulher, os guri, papai! Epa, diga aí, menino! Eu tenho prazer em coisas simples, como ouvir um passarinho cantando. A vida é feita de prazer. Mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. Não é verdade? Prazer de conversar com vocês. Prazer de dizer coisas novas. Então, é Vênus. A Terra é um material. Até na igreja existe isso. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa aqui. Fiz o quê? Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Eu acho que eu mexi aqui em alguma coisa. Deixa eu ver. Eu apertei um botão que não era para apertar. Deixa eu ver aqui, tá? Eu apertei um botão que não era para apertar. Olha. Eu apertei um botão que não era para apertar. Eu apertei um botão que não é para apertar. Deixa eu ver aqui. Tem um negócio aqui, inscreva-se agora. Que eu apertei esse botão aqui. Aí apareceu esse negócio aqui, ó. Que é isso? Como é que sai daqui? Não tem, ó, como sair. Tá vendo? Dá EP5. Já dei. Aqui não sai, ó. Mas tá no ar. Tá. Pois deixa. Depois a gente fecha. Pronto. Né? Pronto, tá no ar? Pronto, mas esse negócio aqui a gente não sabe o que é isso, também não fecha não. Não fecha não. Porque eu apertei um botão, eu conversando, apertei um botão que não. Veja lá se tá no ar. Tá no ar. Pois pronto, pois deixa. Então, pessoal, então, ó, aqui, ó. A terra é o material. Até na igreja mesmo, todo mundo orando, todo mundo buscando. Então você tem que ter o material. Tem que estar com a luz paga, senão eles cortam a luz. Né? Você tem que estar com o funcionário pago. Então tem a parte matéria, terra, entendeu? E que também é prazerosa. Marte é aquela parte da guerra. Que você vai e consegue o que você quer. Né? Júpiter é a área do poder e do domínio. Você tem que dominar a área que você está. Tá? Aí, Saturno é o da aliança. Restou para nós Urano e Netuno. Tá bom? Esse Urano e Netuno iremos falar na próxima programação. Ok? Está bem explicadinho?